E seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Pessoal, hoje o formato do vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai falar sobre uma pregação, vamos dizer assim, temática. Essa pregação aqui, ela está sendo usada nos grupos de comunhão da minha igreja. Esses grupos de comunhão, né, são um grupo, né, como o nome diz, né, para trazer pessoas da igreja para comunhão. E a ideia é que esses grupos de comunhão em breve eles se consolidem em células, tá? Então é meio como se fosse pequenos grupos, né, que a gente pode compartilhar a palavra. Então todos as semanas tem palavras compartilhadas, né, dentro de um tema específico, diferente do que a gente geralmente faz aqui no canal, em que a gente pega um texto completo, né, e vai de ponta a ponta, né. A gente hoje vai falar sobre um tema, né, e vai relacionar alguns textos sobre esse tema, né? Então, hoje, basicamente, a gente vai falar sobre restauração, né? Então, esse texto, ele tem relação com a pregação, que foi feita também na igreja, e espero que vocês gostem desse formato de vídeo também. O outro não vai ser descontinuado, eu só estou aproveitando um conteúdo que eu estou gerando em outro momento, né, para trazer aqui para o canal também, até para ajudar quem não pode, às vezes, ir na célula que acontece online, para estar inteirado da palavra que foi pregada, tá bom? Então a gente vai aqui falar sobre isso e vamos testar esse formato aí, vamos ver se é bacana, né? Se ajuda as pessoas. Então a gente vai lá em Lucas 13, do versículo 6 ao 9, né? Que é o texto base para esse tema. A gente vai ler lá uma parábola que Jesus estava contando. Então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixa-la inutilizar a terra? Né? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais tempo, 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Né? O que esse texto está falando? Ele está falando sobre o cuidado, né, de uma pessoa sobre algo que Deus deu, né? E isso em muitas questões pode ser representado em nós. Na verdade, esse é a ideia da parábola, né? Mas basicamente a gente enxerga aqui alguns elementos da parábola sobre uma árvore que não frutificava, né? Mesmo estando em uma terra ali propícia, né? Porque apesar de ser uma figueira que estava numa vinha, né? O que já é meio um pouquinho estranho, mas na vinha existia uma terra cuidada, né? Acho que a ideia é essa. E aí o dono daquilo ali falou: pô, mas beleza, mesmo que essa árvore, às vezes até fica com dó, né? Pô, tem uma árvore, vai cortar, né? Mas ali era uma árvore que não dava fruto, né? E o que ele considerou? Não arrancar simplesmente por arrancar, né? Mas que aquele lugar, aquele espaço, né, ele poderia ser melhor utilizado por uma árvore que desse fruto, né? Que desse resultado sobre o cuidado que havia nela. Mesmo assim, a pessoa que cuidava, né, falou que vamos dar um prazo, né, para isso acontecer. Eu vou cuidar melhor ainda do que eu já vinha cuidando e vamos ver o que dá, né? Basicamente a ideia foi essa. Mas esse texto aqui ele fala muito sobre a misericórdia, né, do dono daquela viticultura, né, se podemos dizer assim. Então, como vinha falando aqui desse cuidado, né, que esse viticultor ele teve sobre essa figueira, né, assim, às vezes também é na nossa vida, né, às vezes a gente passa um tempo, né, para ou dar o fruto, acaba não dando esse fruto, né, e meio que não quer dizer que seja exatamente desse jeito, né, mas parece que um prazo, né, começa a contar sobre nós, né. E muitas vezes Deus, ele mesmo cuidando, né, mesmo abençoando, ainda assim a gente não gera o fruto esperado, né? E quando eu falo de fruto, né, eu tô querendo me referir genericamente, né, a tanto aos frutos, talvez do Espírito Santo, né, como aos frutos na nossa vida, né? No sentido de
Por exemplo, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu enxergo o mundo, o quão eu tô me dedicando nas coisas de Deus, né? Então eu já me senti muito assim, né? Por às vezes não estar me dedicando, por exemplo, a esse canal, né? Ou as coisas de Deus, parece que é como se Deus estivesse estendendo a sua misericórdia, né? Mas ao ele estender a sua misericórdia, mesmo assim, não parece que é um tempo infinito que eu tenho, né? Para fazer da maneira como eu quero. É como se estivesse contando um prazo realmente, né? Parece que começa a gerar uma ansiedade, um estresse dentro da gente, né? E quanto mais esse prazo, entre aspas, vai chegando perto do fim, né, maior essa ansiedade por não estar fazendo algo que deveria, né? Então, dentro desse sentido, aqui o texto está falando sobre paz, mas ele também está falando sobre restauração, né? Não era a vontade exatamente daquele dono simplesmente cortar aquela árvore que ela não estava dando fruto, né? Mas ela queria que essa árvore atingisse um objetivo, trouxesse um resultado, né? Fizesse o que ela nasceu para fazer, na verdade. Então, ao, né, interceder, né, esse viticultor para o dono e conseguir a extensão de um prazo, né, também tem uma ação, né, sobre esse prazo que esse viticultor ele falou que faria, né? No caso seria cavar, adubar, né? Ter certeza de que ele fez aquilo que precisava ser feito dentro daquele contexto, né? Quando a gente vai também para a palavra de Deus, né, a gente vê exemplos de pessoas que foram restauradas, né, nesse mesmo sentido. E de certa maneira, essa questão do prazo, até essa questão do prazo, né, ela parece que também está associada a essas pessoas, né. Então, por exemplo, em Hebreus 11, 31, né, a gente vê lá que pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes, né? Então, nessa galeria de Hebreus, né, aqui fala sobre muitos heróis da fé e a gente tem aqui duas personagens femininas, né? Sara e Raabe, né? Raabe, essa prostituta aqui, como está falando o texto, e Sara, né, como mulher de Abraão, como aquela que deu origem, né, à descendência da aliança, né, da primeira aliança, vamos dizer assim, não a primeira de fato, mas a primeira em termos de descendência de um povo específico, né, que seria a origem do povo judeu. Né. Sara a gente conhece, né, bastante, né, e o nome dela na verdade era Saraí, né, e foi mudada para Sara, assim como Abrão para Abraão, né, e à medida que Abraão, né, se tornou pai de multidões, o nome, né, pai de multidões, Sara, né, era princesa, né, coroada, né, uma pessoa de realeza. Então é interessante porque Deus, ele dentro do nome de Sara, né, ele mudou também a identidade que Sara tinha, né? Então a gente consegue ver que o Sara, ela teve o seu nome mudado, né? Mas e a sua identidade também. Porém, Raabe, ela não teve o nome mudado, mas a história dela foi mudada, né? Porque por meio dessa questão, né? Por meio de Raabe ter assegurado, né, aquelas pessoas que foram espiar a terra, e eu acredito sim que Deus poderia ter outras maneiras de trabalhar, né? Mas ele escolheu trabalhar dessa maneira, né? Salvando uma pessoa que dentro de um povo desobediente, né? E aqui demonstra também que ela não foi morta com os que haviam sido desobedientes, mostra que ela também foi desobediente, né? E mesmo ela sendo desobediente, né? Ela pela fé, né? Não foi morta pela sua desobediência, né? Porque isso justamente trouxe dentro desse contexto a figura do arrependimento que ela teve, né? Então vamos dar uma olhadinha no texto de Josué, né? JS 2/18, né? Que é um pedaço desse texto. Na verdade, o capítulo 2 fala sobre toda essa situação que Raabe aconteceu. Se quando entrarmos na terra você não tiver
amarrado esse cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a família, né? Então eles não seriam culpados do sangue, né, da família. O que quer dizer aqui, né? Quando Raabe ela acolheu essas pessoas, né? Eles fizeram um juramento ali, né? E esse juramento ele teve algumas condicionantes. Para que ele se cumprisse sobre a vida de Raabe, ela não podia nem falar que eles estiveram ali, e todo mundo da casa dela que ela queria que fosse salvo teria que estar dentro da casa dela, e essa casa, né, teria que na janela um cordão vermelho, né, justamente ele representando, né, um sinal não só para aqueles que fizeram a promessa, como para todos os povos, né? Nesse sentido, o cordão vermelho ele também representa ali, né, tipifica algo parecido com o que foi feito ao sair do Egito, né, ao povo judeu sair do Egito, né, com Moisés lá, né, que eles também deveriam passar o sangue do cordeiro na porta, né. Então seria meio que uma marca, né, prenunciando, né, a cor do sangue de Jesus, né, que estava sobre aquela casa, um símbolo da salvação que Deus traria, né, a esse povo por meio de justamente da obediência, né, ou da fé, né, que foi justificada por meio de obediência. Então a gente vê aqui, né, vários elementos dentro desse texto, né, e o que a gente vê principalmente, né, que Raabe, ela tinha, não só Raabe, mas o povo de Raabe tinha um prazo de sentença, de juízo sobre a sua cabeça, né, e assim como Sara também tinha um prazo para a promessa de Deus se cumprir, né. Sara, com 100 anos, né, com acho que 99, que ela engravidou, né, mas ela não poderia esperar por essa promessa para sempre, porque ela tinha um prazo que estaria relacionado justamente à vida dela. Em ambos os casos, o que a gente pode ver? A restauração que Deus trouxe, né? As duas mulheres. Uma que pela fé acreditou na promessa de Deus, ainda que tenha sido problemático, né? Naquele sentido de como foi até chegar nesse momento, né? E pela fé, Raabe também ela foi justificada junto ao povo de Deus porque obedeceu, né, as ordens de Deus. E por obediência, né, a gente pode entender diversas coisas. Mas quando você vai ler o texto mesmo de Josué 2, né, a gente vê que as pessoas foram procurar aqueles homens, né, na casa de Raabe, né, e aqueles homens, eles trouxeram também uma sentença de morte, né, sobre a vida desses espias e sobre a vida de Raabe, porque se ela fosse encontrada escondendo eles, com certeza ela morreria. E a gente vê na narrativa do capítulo 2 que ela demonstra, né, que todo o povo já estava desfalecido, né, já estava com medo. Justamente por quê? Porque as histórias que eles ouviam, né, histórias, e tem a história como notícias que chegavam a ele, que Deus, né, secou o Mar Vermelho, né, diante deles, que Deus também, né, fez ele enfrentar inimigos poderosos, inclusive dessa nação aí, que eles temiam, né, ou eram inimigos poderosos, né, e quando eles ouviram falar que o povo israelita, que o Deus estava com eles, né, aquele povo temeu, né, porque ele estava vendo não só a notícia no sentido histórico da coisa, mas também como se fosse a notícia de o juízo de Deus está vindo, né, à sua porta. E a gente vê aqui que Raabe, ela entendeu que Deus era o Senhor, né? Inclusive é uma das palavras que ela fala nesse texto, né? Depois você pode ler Josué 2 aí mais completo, né? Inclusive deixa eu colocar aqui pra gente ver, né? Tá aqui, ó. Eles disse: sei que o Senhor
lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, né? Justamente por isso, né, Josué também, depois que esses dois espias trazem o relatório, né, a Josué, Josué conclui que Deus realmente entregou aquilo para eles, né? E disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa, né? Então, não era sem motivo que esse povo temeu, né? E não era sem motivo que Raabe creu. Ela creu porque as notícias chegavam até ela de que o juízo de Deus estava vindo de encontro àquele povo, né? Então, a gente consegue enxergar em todo esse texto, né, que teve uma pessoa que teve uma ação, né, ali dentro desse sentido. E é interessante porque o livro de Tiago 2:25, ele também fala sobre Raabe, né? Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, mas não foi justificada ela pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho. Ou seja, ela simplesmente não falou que acreditava em Deus ou que tinha fé, né? Mas algo que ela fez testificou a fé que ela tinha, né? Então, ela colocou inclusive a sua vida em risco justamente, né, pela fé de que Deus a salvaria. Porque ela entendeu que o juízo chegaria a ela de qualquer jeito, né? Seja pelos homens ou seja por Deus, né? E ela creu que Deus ele poderia salvar ela daquele juízo, né? Por isso que isso foi imputado a ela por justiça. Inclusive, um fato muito interessante, né? Raabe na descendência de Jesus. Vamos lá. Mateus ele coloca, né? Raabe na linha, né, de Jesus. Vamos ver se a gente acha aqui exatamente o. Na verdade, não precisa nem a gente achar, né? O livro Mateus, né, no capítulo 1, ele fala sobre toda a descendência de Jesus, né? A gente pode ver lá, né, toda a descendência de Jesus. A gente pode puxar ali, né, que Raabe era próximo do rei Davi, né? Ok. Então a gente tem Asa, Jessé, gerou Davi. Beleza. Ó. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, né? Então Salmão. Talvez será que Salmão, né? Não é Salomão, é Salmão. Tá engraçado esse nome, né? Então será que Salmão foi um desses espias, né? Que foram até isso? Pode ser. Então assim, dentro da descendência do rei Davi, né, e por consequência a descendência de Jesus, havia uma prostituta, né? E interessante que essa prostituta, ela foi evidenciada, porque assim, se não fosse o plano de Deus que existisse essa descendência, Deus não traria isso daqui, né? Dentro da genealogia de Jesus. Então, Deus não só escolheu essa mulher, como usou essa mulher para testificar a fé de um povo que nem era o povo escolhido dele de fato, né? Mas era um povo que ele era o povo gentil, né? Um outro povo. Então, Salmão, né, gerou Boaz, né? Boaz cuja mãe era Raabe. Interessante que tanto Ruth como Raabe, né, não eram da descendência de Jesus. Então Raabe, enquanto prostituta, ela se tornou da descendência de Jesus, né, foi justificada pela fé, né, pela obra que ela fez, né, e Ruth, né, também ela, que inclusive tem um livro todo na Bíblia que fala sobre ela, né, Ruth, que era uma estrangeira, né, ela foi mulher de Boaz. Engraçado aqui que Boaz, né, ele tinha uma descendência estrangeira, uma descendência israelita, e Boaz escolheu também uma mulher de descendência estrangeira, né, para ser sua esposa, né. E depois aí veio Obed, né. Obed seria o avô de Davi, né. Então, o avô de Davi e Jessé, o pai de Davi, né?
Então a gente vê aqui uma questão muito forte, né? Como Deus não só ele salvou uma pessoa, não só ele restaurou uma pessoa, né? Como ele colocou essa pessoa como uma coluna, uma parte importante da obra da sua salvação, né? Então a gente, assim, pode concluir algumas coisas, né? Que quando a gente se arrepende e reconhece Deus como Senhor, né? A salvação entra na nossa vida, independente do que a gente fez. Mas isso não vem de graça, né? Também ela nesse caso precisou obedecer à orientação da palavra, né, e dos líderes daquele povo, né? Então ela reconheceu, né, a sua limitação em primeiro momento, né, e obedeceu, né, as instruções e aquele juramento que ela fez, né? Ela creu de alguma forma que Deus poderia salvar ela, né, ainda que ela não entendesse como, né? E ela teve uma atitude imediata. Muitas vezes o nosso problema nem é talvez seja, né, um passado de algumas pessoas que foi exageradamente, vamos dizer assim, pecador, né? Então, dentro da sociedade você, inclusive, foi marginalizado, excluído, né? Mas às vezes o problema tá não em como foi o passado, né? Mas em como é nossa atitude em relação às oportunidades que chegam a gente, né? A gente pode ver uma mulher que ela agiu imediatamente, né? E a fé, né, impulsionou ela a fazer isso, né? Então a gente toma uma lição, né, de que o crer ele também está associado, né, com a fé expressa, né, em atitudes, né? Então, se você hoje crê que Jesus pode salvar, não somente creia, mas tenha uma fé concreta, né? Mas Gilson, o que que eu posso fazer? A primeira coisa que você pode fazer é orar, entrar na comunhão do seu quarto, pedir a Deus, né, misericórdia para ele ter da sua vida, né? Ouvir a Deus, né? Ainda que você não consiga ouvir a Deus, mas de você se ajoelhar e de pedir a misericórdia dele e ficar ali quietinho no colo do Pai, eu creio que Deus se agrada, né? Então a gente precisa ter uma atitude de fé, uma oração, né? Uma leitura da palavra, até mesmo assistir esse vídeo aqui, talvez já seja uma atitude de fé sua, né? Mas a gente sempre pode ir além, pode passar, né, das expectativas, né? Então, ore, leia a palavra de Deus, né? Isso com certeza pode trazer uma iluminação em alguma situação que você pode estar passando na sua vida, né? E ter uma atitude positiva de fé, como foi a dessa senhora. Não só ela, né? Mas Sara também foi restaurada, né? Isso trazendo a relação ao primeiro texto que a gente leu da figueira, né, que não produzia bom fruto, é que na vida de Raabe, né, não existia um fruto que Deus se agradava, né? Mas dentro da oportunidade que Deus deu a ela, ela aproveitou, né, e gerou um fruto de salvação, né? E a mesma coisa em Sara, ao Deus prometer algo a ela, né, ela creu e aquilo foi um fruto de justiça sobre a cabeça dela. Então a gente enxerga essa maneira, né, duas figuras que são de certa maneira diametralmente opostas em relação à vida que viveram e em relação, né, à atuação que Deus teve sobre ela, mas que são duas figuras, né, que tiveram uma coisa em comum, né, elas creram que o Senhor, independente de qualquer coisa da situação, poderia agir em favor delas, né? Então que a gente possa ser como Sara ou como Raabe, né, nesse sentido. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Até logo!